Nós vamos seguir com as nossas atrações, agora tem artesanato. E assim como a nossa culinarista, o Joel também pela primeira vez participa conosco, né, Joel? Seja bem-vindo. Você é de onde? São Bernardo. São Bernardo do Campo? Sim. Fez boa viagem? Com certeza. Beijo pra todos, viu, da região. Joel, eu amei a dica e me parece algo muito simples. Então, até para quem não tem muita habilidade com o trabalho artesanal, vai conseguir fazer. Qualquer pessoa faz um pequeno espacinho em casa, não tem segredo nenhum. Não A precisa dona de casa, né, que ferramenta. quer fazer uma hortinha, um cantinho bonito com flor, Sim, todo mundo faz E é em o casa. produto mais barato que a gente tem, mais acessível. Um vasinho de barro a gente encontra em praticamente qualquer lugar. Foi num garden, você encontra um vasinho de barro de diversos tamanhos, de diversos tipos. E ele Diversos preços. Diversos Legal. preços. Acessíveis, né? Acessíveis. Um vasinho como esse custa em torno de uns R$4. É muito baratinho, né? E dura uma vida. Se a gente trabalhar ele direitinho, ele fica bonitinho e dura uma vida. E aqui ele brincou com uma proposta, ele fez, tá vendo, gente, uma bandeja para colocar os vasinhos com uma graça. Eu até perguntei para ele esse efeito, você falou que é uma tinta spray, né? É, uma tinta spray, ela é importada, mas na internet é fácil de encontrar, ela tem um efeito pedra. Então ele já, áspero, achei ele muito já dá legal. uma textura bem legal na peça. Mas é uma tinta que a gente só pode usar em ambientes abertos. Ela tem um cheiro Em meio estúdio forte. não poderia, Em estúdio não é ideal. pelo cheiro forte. Pega o cheiro forte. Mas tá aí uma dica interessante, viu, gente? É uma tinta spray que dá esse efeito de pedra e esse efeito áspero. A gente poderia, aqui ele fez a tirinha, ou mesmo na caixa toda, ia dar um efeito muito bacana. Na verdade a proposta é você trabalhar com máscara de fita crepe. O que a gente vai basicamente fazer é mascarar as peças para ter um efeito geométrico nas peças. Seja na caixinha, na bandejinha ou seja nos vasinhos. Né? É muito fácil, trabalhar com fita crepe é bem tranquilo e é barato também. Um rolinho de fita crepe custa hoje na faixa de R$5, R$6. Então, e rende bastante. Né? A gente gasta bastante, mas rende bastante. Começamos por onde, então? Vamos começar pela caixinha. É uma caixinha bem simples de fazer. A gente está utilizando pecinhas de pinos. A gente poderia utilizar também peça de pallet. Dá para reaproveitar pallet. Então, aqui é um material novo, mais branquinho. E pallet a gente precisa só limpar o material antes de utilizar. Tá? E a gente está trabalhando com duas espessuras, 10 milímetros, que é o mais fininho, que a gente vai fazer todas as bordas, e o 18 milímetros, que é para fazer a parte de baixo, né? Para ele ficar um pouquinho mais firme e ter mais sustentação. E para colar, a gente não vai usar prego, a gente não vai pregar nem parafusar nada. Aqui, para ser mais rápido, a gente vai utilizar uma cola instantânea, uma super cola. Ela seca em 30 segundos, 15 segundos ela está seca. E em casa, quem for fazer em casa pode utilizar também a cola branca. Só dizer que com a cola branca você precisa deixar secar 4 horas para começar a etapa de pintura. Mas você usa a cola branca, segura tudo com a fita crepe e pode pintar depois. Essa é uma super cola instantânea. É uma cola instantânea para móvel. Por isso que ela vem ela é específica para móvel. Ela vem num tubo maiorzinho, normalmente 50 ou 100 ml. E ela também é mais barata do que aquela pequenininha de bisnaguinha que vende no supermercado. Essa daqui custa por volta de R$20, mas isso que rende muito. Você vai trabalhar quase um ano com um tubinho desse. Então a gente começa colando as laterais, a gente aplica uma pequena faixinha que a gente vai posicionar primeiro as réguas das laterais. Posicionou, a gente vai deixar pressionado uns minutinhos para a cola agir e secar. A cola aqui ela seca relativamente rápido porque a madeira acaba absorvendo um pouquinho da cola. Então não tem muito segredo. Deixa eu colocar uma fitinha para segurar, para a gente poder virar. Você consegue segurar aí? Só para fixar aqui na posição. Como a gente faz na cartonagem, né? Sim. Na cartonagem a gente vai passar cola, coloca o papelão com papelão e vem com a fita crepe. Coloca a fitinha só para segurar, mas ela rapidinho, 30 segundinhos, 1 minutinho, ela já está bem firme. Aqui ela já está praticamente começando já a firmar. A gente faz um pouquinho de pressão e a gente consegue virar a peça para trabalhar já do outro lado. E no outro lado a gente vai fazer a mesma cola. É legal só tomar cuidado com os dedos, porque essa cola cola muito rápido. Como a pequenininha, né? Como a pequenininha, ela é igualzinha a pequenininha, não muda nada. Aí a gente só toma cuidado com os dedinhos, mas o grande segredo para não colar os dedos é você ficar sempre movimentando os dedos se cair cola. Caiu cola, você movimenta os dedos para cima e para baixo e não cola. Aí você não vai se machucar, porque ela acaba fazendo um bom... Essa cria película mesmo, né? Ela cria película e dependendo da pele da pessoa pode criar irritação, né?
Então, para evitar a irritação, a gente tenta proteger um pouquinho os dedos. Legal a possibilidade da cola, né? Porque às vezes a gente vai ali parafusar, mas nem todo mundo em casa tem a ferramenta. Às vezes nem sempre o maridão ajuda, às vezes o maridão não ajuda. Então aqui, meu negócio, a gente mesmo pode fazer, né? Ó. E é uma peça que ela não tem nenhum esforço mecânico. A gente pode usar prego também, preguinho com martelinho. Esse é uma madeira bem molinha, dá para trabalhar com muita tranquilidade e muita segurança. Vai furar facinho, né? Fura muito facinho. O preguinho, a única condição do preguinho é tomar cuidado porque é uma madeira bem fininha e o preguinho pode rachar a madeira. Tá. Então tem que ser preguinho bem fininho. E aqui na lateral a gente faz a mesma coisa. A gente vem com a cola. Base da nossa bandeja. Praticamente pronto. Depois é só decorar. Só fazer uma pintura também. Faz pintura, faz pátina, Pintura. usa essa tinta spray, né? Que Sim, a gente tem na isso- peça pronta, inclusive Isso que vai dá para ser brincar sorteada. bastante. A gente pode fazer muita coisa. É muito versátil e é uma bandeja também com formatinho diferente, porque ela é mais compridinha, né? Então você consegue fazer de repente um centro de mesa, consegue colocar uns vidrinhos para fazer uma petisqueira. Não só para vasinhos ela serve, ela dá para fazer muita coisa. Gosto dos petiscos também, boa ideia, João. Vou colar a outra lateral. Corre fita, deixa secar. Deixa secar alguns minutinhos, bem pouquinhos, que é mais para a cola terminar de firmar, terminar de secar e manter as peças bem no lugar. Ó, já coloquei embaixo. Ou no papel. Por isso o papel é importante, para dar aquela protegida na peça. Né? A gente pode deixar ela também de ponta cabeça, porque aqui ela já firmou. Aqui vai secando. Quer fazer no vasinho a decoração? fazer no Depois a vasinho, gente vamos volta deixar para a assim. caixinha. E o vasinho é bem simples. O vasinho tem algumas dicas que são muito importantes serem seguidas. Primeiro, se ele for para a área interna de casa e for utilizado como cachepô, como é o caso desse aqui, que tem um vasinho dentro dele, a gente pode utilizar ele ao natural. Se a gente for colocar a terra, como é o caso desses aqui, que a terra está diretamente dentro, o ideal é a gente passar pelo menos uma camada de verniz protetor. Verniz em spray, o mais simples utilizado no mercado, você passa uma mão para proteger e evitar que manche a pintura. E assim você consegue ter o vasinho nessa cor, nessa tonalidade, por muito mais tempo. Então, se aqui eu for colocar um outro vasinho dentro, não preciso do verniz, como Exatamente. esse caso, tá vendo? Mas, se a ideia for colocar a terra direto em contato com o vasinho de barro, então antes aplico o verniz em tudo. Exatamente, que aí vai proteger bem a peça Tá. e evita de manchar a pintura. Boa, primeira dica legal. Aqui a gente vai fazer sem verniz, vamos fazer ela do jeito mais simples possível. Então, a gente começa fazendo uma máscara. Máscara nada mais é do que utilizar uma fita crepe para tampar as partes que eu não quero que sejam cobertas. E aí criando essas formas geométricas, né? Exatamente, a gente cria formas geométricas aleatórias. O importante aqui é a gente forçar bem os cantinhos da nossa fita, porque assim a gente evita que a tinta penetre pela parte de baixo da fita. Vamos criar aqui uma espécie de uma espiral. Nessa hora é brincar com a fita, né? É brincar com a fita, é só, como diz a minha esposa, é só gastar fita crepe. É só gastar fita crepe. Só gastar fita crepe. Quanto tempo você trabalha com Olha, essa decoração? eu já faço peças decorativas mais mobiliários há pelo menos uns 8 anos. Bastante tempo, gente. Bastante tempo. A gente faz desde peças pequenininhas, que são esses casos, né? Até peças maiores. Por exemplo, um sofá. A gente já fez um sofá, não dentro de casa, foi num espaço emprestado de um amigo nosso, mas a gente fez um sofá. Então, a gente gosta de fabricar as peças para nossa casa. Então, muitas vezes você vai comprar uma peça, seja qualquer peça, uma mesa, uma mesinha de centro, um puff, e é muito caro, né? Às vezes você não tem dinheiro para comprar aquela peça que Você você gosta tanto de criar sonha. esses móveis. Aí a E gente até faz. reaproveitando alguns materiais, Sim. ou mesmo usando pallet, que é uma tendência forte já há algum tempo, né? Sim, dá para utilizar pallet para muita coisa. Por exemplo, o nosso sofá, a gente queria comprar muito um modelo de sofá muito específico, mas
não cabia no bolso. Vamos fazer? Vamos fazer. Improvisamos, mudamos um pouquinho o desenho, facilitamos e fizemos um sofá gastando 10% do preço que custava o sofá na loja. Então, 10%? 10%. E fez o sofá. Fiz o sofá, tá lá já há 2 anos o sofá e a gente usa à vontade, dá pra ficar bem jogado. Com 10% do valor Com 10% do valor de da loja. E aqui a gente vai utilizar a tinta acrílica. É a mesma tinta utilizada para parede, aqui eu trouxe num potinho pequenininho, para não trazer um pote grandão. Tá. Conselho, compra tinta branca e o corante fica muito mais barato. Então, tinta branca, você escolhe a cor do corante que você quer, pigmenta e usa. Não tem segredo nenhum, não tem base nenhuma. Eu gosto de ser da economia, né, Jô? Eu gostei, você vai voltar bastante aqui no programa. Eu adoro economia. Não é Quanto legal, menos gastar, gente? melhor. Em vez de comprar tinta preta, compra tinta branca, que sai mais barato, Sim. e põe o... Aí você põe o pigmento Pigmento. preto, você consegue fazer preto, você consegue fazer cinza. Se você misturar um pouquinho de azul, você já vai ter um cinza mais azulado, consegue ter... Quem usa bastante vale a pena, viu, gente? Depois, né, se coloca no papel. E se você for comprar um potinho, por exemplo, desse tamanho de tinta acrílica para usar, você vai pagar algo em torno de 17, 18 reais. Você vai pagar o mesmo valor num potinho de 700 ml de tinta para parede. 700 ml. Que dá O mais... mesmo valor do potinho. O mesmo valor do potinho que dá uns 10 Pra quem potinhos usa desse. bastante, compensa. Amor. Compensa. E o corante é baratinho, o corante está na faixa de uns 4 reais. Dá para economizar um pouquinho. E aqui não tem segredo. Rolinho de espuma, a única coisa que a gente não pode é encharcar o rolinho. Então a gente pega sempre pequenas quantidades e a gente precisa fazer as camadas por etapas. Então a gente não vai até o final empurrando toda a tinta. A gente vai pegar bem pouquinho, até tirar o excesso aqui embaixo. E depois a gente vai vir passando na pecinha. Se você quiser ter um efeito parecido com esse da bandeja, a gente passa ela bem de levinho, sem fazer muita pressão. Praticamente você não coloca pressão nenhuma no rolinho. Você faz só a manchinha. E aí você vai ter um efeito já aparecendo uma texturinha, já aparecendo um efeito meio que pedra, né? Um efeito mais texturizado. Mas se você quiser também, você dá aquela apertada maior e vai cobrir, fazer uma faixinha toda preta. Como nós temos aqui. Né? Nós temos um de cinza aí, que é a mesma técnica. E aí você vai girando. É legal também, depois que termina essa peça, você deixar secar a tinta acrílica por pelo menos 24 horas. E aí você pode fazer também a aplicação de um verniz acrílico para fazer a proteção da peça. Porque aí você acaba protegendo a peça por mais tempo, a pintura fica mais bem acabada. E se você bater um contra o outro, você acaba não danificando tanto. Né? Bem simples também. Sem Dá segredo. uma diferença, né, do O vasinho de barro comum o vasinho de barro comum, e esse decorado. ele já é bonitinho, mas a gente pode dar um tchan nele, deixar ele mais Personalizar, né? personalizar, Deixar fica mais moderninho. E aí uma dica muito legal que o Joel deu, se você for colocar a terra direto em contato com o vaso, passa antes também de tudo, né? Passa um vernizinho antes verniz, tá? para poder proteger bem a peça. E evitar que a terra manche a peça. Por exemplo, essa daqui a gente já pode até trabalhar ela. Uma outra dica é, não espere a tinta secar. Se a tinta secar, principalmente em peças que são pintadas por inteiro, e você for tirar, ela vai descascar. Então você tem que tirar... Aplicou, já arranca a fita agora. Aplicou, você já vem e já puxa a fita fora. Apoia a peça para ficar bem limpinha. Lembrando que nós vamos sortear a bandeja pronta e alguns vasinhos cedidos carinhosamente pelo Joel. Obrigada pela gentileza. Eu já viu, trouxe Joel? pronto. Eram peças que estavam lá na minha casa, então são peças que eu gostaria de ter, então achei que E valeria a alguém pena. vai poder receber em casa. E facinho, rapidinho. Rapidinho. Você consegue fazer, se você quiser fazer para vender peças assim, você consegue fazer em um dia, trabalhando em torno de 6 a 8 horas, você consegue fazer até 400 peças assim. Então tem 400. Tem uma produtividade muito boa e uma margem de lucro também muito legal se você quiser fazer para vender. Porque se você pagar 4 ou 5 reais num vasinho desse aqui, Vamos você... chutar mais alto, né? 5 reais. 5 reais. Um vasinho desse. Você vai vender tranquilamente por uns 15, 18 reais sem muitos problemas. Se você quiser pôr uma... boa margem de lucro, porque você demorou quanto, né?
Não é uma peça trabalhosa de fazer, Não, né, é Joel? super fácil de fazer, mesmo com etapas extras, como por exemplo o verniz, elaborando mais os desenhos, utilizando alguns stencils mais personalizados, a gente consegue fazer peças fáceis, simples, ó. Gente. A tinta já tá E aqui a gente seca. usou a própria fita, né, ó, pra criar o efeito. É só fitinha, ó, Tem já o cria um molde efeito. vazado, o stencil também, que às vezes muitas vezes já tem algum stencil em casa, dá pra bater o stencil. A gente vai fazer a mesma coisa Agora aqui na nessa caixa. daqui, só que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Aqui a gente vai fazer meio a meio. Essa aí a gente fez a parte de baixo, essa daqui a gente vai fazer meio a meio. Essa cor ficou linda, hein, Joel? Um verdinho bem bonitinho. Bonita, né? Ah, essa Verde, meio azul, meio petróleo, né? Meio... Essa suculenta, ela parece que ela tá mortinha, mas ela não tá não. A espécie dela já nasceu linda, tortinha, assim, ó. ela nasce pra baixo. Ela tá bem cheinha. E era uma peça que tava lá na minha casa também. Eu adoro planta, não tem como não gostar. Traz uma energia boa, né? Traz uma energia boa, traz um verdinho pra dentro de casa. A dica da cola eu achei bem interessante. Essa daqui ainda tá um pouquinho solta, essa peça. Eu queria passar um pouquinho mais de cola Pra fixar mais. pra fixar mais. E às vezes a hora que a gente passou a cola, aqui por causa do ar-condicionado, talvez ela já É que o ideal é a gente fazer, acelera muito, né? a gente Não fazer dá isso tempo de fazendo pressionar. mais pressão. Porque, por exemplo, essas peças, como elas vieram no carro no calor, elas deram uma entortadinha, que é bem natural da madeira. A madeira, o ideal é que ela não fique no sol quando você está trabalhando ela e que ela esteja bem seca. Senão ela retorce um pouco. Ela retorce um pouquinho, aí na hora de colar dá um pouquinho mais de trabalho. Aí nesses casos, é legal sim utilizar preguinhos. Preguinho bem pequenininho, você consegue comprar bem baratinho. Ó, mas eu vou só fazer uma máscara aqui pra Pra gente brincar agora já com efeito, né? Com a decoração. fazer aqui no meio. Esse eu E fiz daqui a pra pouquinho, dentro. gente, nós vamos divulgar todos os contatos do Joel, para quem lado quiser eu conhecer fiz. mais o trabalho dele, Se eu rede fizer assim, eu social. vou fazer assim. Sem segredo nenhum. Eu adoro utilizar fita crepe para fazer essas coisas porque a gente faz peças rápidas, bonitas e gastando bem pouquinho. Mão bem leve, né, Joel? Olha lá. Sem fazer pressão nenhuma. Aqui é praticamente só o peso do rolinho. Nada além disso. Aí a gente põe aqui em cima. É um trabalho gostoso, né? É rápido, a gente consegue meditar, consegue descansar, pensar nos problemas. Limpa a cabeça, né? Uhum. Higiene mental. O do sofá que você comentou que fez com a sua esposa, ela ajudou também? Foi você e ela no sofá? Tinha que ser os dois. Ó, eu vou Uma motivar peça você a ajudar. Quem sabe você convence meu marido e eu o maridão também. E eu Foi não, economia boa, hein, Joel? E eu Você não- gastou 10% do valor do e eu sofá. não sabia costurar. Nunca tinha encostado numa chave E de fizeram o sofá. A gente nunca tinha encostado numa máquina de costura. A gente sequestrou por uma semana a máquina de costura da minha sogra Adorei. e fizemos. E fizeram. Mas a estrutura do sofá, você pegou de algum sofá que você já tinha? Eu olhei para um Você sofá. criou do zero um Eu sofá? criei do zero. Você criou do zero Eu um olhei sofá? para um sofá e falei, eu quero um sofá parecido com esse. Como é que eu posso fazer? Eu vi as peças que tinha, falei, ok. Medi a Foi altura do adaptando. assento, fui adaptando. Assisti vários vídeos na internet também para ver como eram feitos. No Brasil não tinha muito conteúdo, então eu acabei assistindo em inglês. Vídeos de fora. E aí a gente também gravou vídeo de como fazer um sofá. É um vídeo incrível. Vale a pena. Muitas pessoas pensam, mas você precisa de muita ferramenta. Um grampeador manual, uma furadeira parafusadeira e uma serra tico-tico. Esse vídeo tá onde pra gente assistir? Lá Tá no nosso seu- canal no YouTube, só procurar no YouTube Estúdio 1202. Vamos divulgar já os contatos, diretor do Joel? Ó, vou divulgar os contatos. Eu fiquei curiosa, que eu quero ver agora esse vídeo. E depois, quem sabe, a gente também não faz um bem bolado pra mostrar o vídeo aqui, né, Joel? A Pro gente pessoal que às vezes não tem A acesso à gente internet. pode mostrar, a gente Ó, pode fazer um puff estofado também, é bem facinho. Gosto. Perfeito. Super Ó, fácil de gente, ser tá feito. ali, já colocaram no ar o YouTube, o Instagram, Estúdio 1202? 1202. Estúdio 1202. Uma pecinha, Ó, aqui a gente já criou o efeito para uma lateral. nas duas já. Ó que legal, gente. Aqui já está Super praticamente rápido. uma peça pronta. Se você quiser, você coloca todos os vasinhos aqui e já tem uma peça decorada. Você pode também passar um verniz, pode pintar a faixa inteira dela de uma cor já sólida. Você pode fazer faixinhas, pode fazer, se tiver tempo, E com esse- estiletinho. É, ó. E esse efeito, meninos, vocês conseguem fazer bem fechadinho? Eu achei muito legal porque ele é meio áspero, lembra meio pedra. É.
Esse é um spray específico, né? Uma tinta spray que cria esse efeito, tá, gente? Olha que bonito. E ele é áspero mesmo. É uma tinta legal. importada. A gente tem alguns sprays importados que são bem legais, metalizados. Dá pra fazer uma faixinha dourada aqui que ficaria legal. Tem canetas também, canetas de tinta óleo que são perfeitas. Que dá pra criar bastante. Quem tem mais habilidade para desenho, não é meu caso, que eu não desenho tão bem. Quem tem mais habilidade para desenho consegue fazer desenhos incríveis. Você fez um sofá com a esposa, você vai fazer qualquer desejo. Eu adorei. Quero que volte. Quem sabe a gente faz um puff, né? Um puff eu gosto da ideia. Um puff é bem fácil de começar fazer. já pelo sofá não dá, né, minha amiga? Vamos começar pelo puff, a gente aprende a fazer o puff, depois a gente faz uma poltrona, depois o sofá. Combinado? Combinado. Então te espero, depois a gente vê com a nossa produção uma data legal, você volta e a gente faz aqui ao vivo. Aí eu consigo um pouco mais de tempo de programa. A gente faz um puffzinho. É bem fácil, bem simples. Arrasou. Obrigada pela presença. Imagina, obrigado a você. Amei, viu?